A paz do Senhor, igreja, amém? Eu vou falar novamente, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, graças a Deus por esse dia que o Senhor preparou. E certamente, Ele já está nesse lugar, já está agindo, desde a hora que você saiu da sua casa. O Senhor já está trabalhando na sua vida, já está trabalhando no seu casamento. E eu gostaria de agradecer a todos que receberam o convite, estão aqui presentes, que Deus continue os abençoando, em o nome de Jesus. Nós agradecemos também a vida dos nossos pastores, Daniel e pastora Cristina, pelo convite e o carinho de sempre com a nossa casa, em o nome de Jesus. Assim como os pastores Wilson e Aleteia, que são os coordenadores deste encontro. Bendito seja o nome do Senhor, por toda essa equipe que tem orado por cada um de vocês. Antes desta data, já tem um mês de oração sobre a sua casa e sobre a sua vida. Tem pessoas clamando a Deus para que o seu lar seja cada vez mais edificado e que seu casamento seja como um farol que brilha até alcançar casamentos que estão perdidos e trazê-los para perto de Jesus. Que bom que você está no lugar certo. Que bom, casal, que você escolheu investir no seu casamento hoje. Que maravilha, você tomou uma atitude, você tomou uma decisão e você está aqui. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus, meu irmão, graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o nosso encontro de casais do mês de abril, ele fala sobre algo preciosíssimo para nós. Ele fala sobre a Páscoa. Eu não sei se você percebeu quando entrou, a decoração ali na frente, tudo nos traz à memória a Páscoa. E a Páscoa é a passagem. A palavra Páscoa significa passagem. A Páscoa dos hebreus foi quando o povo hebreu que estava cativo, prisioneiros ali no Egito, eles foram libertos. E então foram para a terra prometida, que Deus havia estabelecido. A Páscoa para nós cristãos é uma libertação das algemas do pecado. O homem, ele se distanciou de Deus. E Deus buscou o tempo todo trazer o homem para pertinho de Deus novamente. E então, Jesus, o Cordeiro de Deus, veio. O Cordeiro de Deus veio, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, tudo aquilo que nos era contrário. Ele pagou o preço para que nós estejamos na presença de Deus. A Páscoa fala sobre um cordeiro que morreu. A Páscoa fala de um Deus que nos amou a ponto de se destituir de toda a sua glória, fazer habitar em figura humana e suportar todas as nossas dores. A Páscoa fala da vitória de Jesus sobre a morte. A Páscoa fala de um trono ocupado, um trono que hoje Jesus reina e governa a nossa vida. A Páscoa, ela fala que cada um de nós, podemos ter a convicção e a fé de que temos Deus trabalhando por nós. E no determinado dia estabelecido por Deus, estaremos junto com eles. Gostaria de pedir aos irmãos para abrir comigo a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Amém? O texto que nós estamos lendo, que é a palavra de Deus,
A palavra do Senhor, ela não contém a verdade apenas, ela é a verdade. A palavra do Senhor que nós guardamos no nosso coração para não pecar contra Deus. A palavra do Senhor, que ela é uma lâmpada para os nossos pés e que ela é luz para o nosso caminho. Esta palavra diz assim, a partir do versículo de número 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, e diziam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram: amém. E os anciãos se prostraram e o adoraram. Fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, como nós necessitamos em ouvir a tua voz, como nós precisamos nessa tarde que o Senhor continue a falar no nosso coração. Nós estamos aqui, Pai querido, assim como esses anciãos que se prostraram e te adoraram, Senhor. Continua a falar conosco através da tua palavra. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, João, o apóstolo, que recebeu a revelação deste texto, Apocalipse significa revelação. João, ele está agora na ilha de Patmos, e ali Deus revela para ele o que acontecerá nos últimos dias. E é justamente esse texto que nós lemos no capítulo 5, João, ele estava em determinado lugar, e ele viu um livro escrito do lado de dentro e do lado de fora, e esse livro era selado. E João, então, observando aquele livro, ele foi vendo que ninguém conseguia desatar o selo, ninguém conseguia abrir aquele livro. Procurou-se em toda a terra. Podemos pensar nos homens mais valorosos que essa terra já teve. Podemos pensar em homens e mulheres que sim, são exemplos de uma vida, de ser tementes a Deus. Procurou em toda a terra, em todos os lugares. Procurou a Pedro, procurou Tiago, foi procurando, mas não encontrou ninguém que era digno. Ninguém era digno de desatar os selos. E o texto antes diz assim, que João, ele começa até a chorar. E de repente, alguém toca no ombro de João, um ancião, e diz assim: ei, João, não chora. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, João. E ele é digno de desatar os 7 selos. E então, nós chegamos a este texto maravilhoso que diz que digno de receber o livro e de abrir os selos. A ressurreição de Jesus, ela nos dá a garantia de que algo que nos era contrário. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis
que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, ele iria viver ali em comunhão com Deus. Mas em um determinado momento, o homem virou as costas para Deus. O homem escolheu desobedecer. O homem escolheu satisfazer as suas próprias paixões e inclinações. E o homem pecou. Deus santo, justo, não tem como conviver com o pecado. O homem então rompe com Deus. E durante toda a Escritura, Deus vai tentando buscar maneiras de trazer o homem para pertinho dele. Deus levanta Abraão para ser chamado pai de multidões, e assim a Bíblia vai fazendo tem várias alianças buscando reconectar o homem a Deus. Até que Deus olhou e falou: eu vou destituir de toda a minha glória. Eu vou enviar o meu filho, Jesus. E ele vai pegar todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele vai pegar esse escrito de dívida, porque o salário do pecado é a morte. E ele então vai pegar todo um escrito de dívida que nos era contrário. E ele pega o Marcelo, pecou, fez isso. Distante de Deus, ele satisfez a carne dele, mentiu. Cada um de nós estávamos condenados a vivermos uma vida completamente distante de Deus. E Jesus então, naquela cruz, ele pega todo o escrito de dívida que nos era contrário e anula. E ele leva sobre ele tudo aquilo que era contrário a mim, a você. Ele anula. E nós, que éramos destinados, condenados, ele tomou sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. E de condenados, ele nos levou a um outro patamar. Ele se fez justiça por nós. E nós então fomos justificados. Justificados não pelos nossos méritos, justificados não pelas nossas obras. Ah, como eu sou bom. Ah, como eu faço coisas boas. As obras, elas podem mostrar a sua fé. Elas mostram a sua fé. Assim como Tiago disse: eu mostrarei a minha fé, te mostrando as minhas obras. É por isso que Jesus, quando chegou numa árvore e viu aquela árvore sem fruto, e ele olhou para aquela árvore, cheia de folhas, mas sem frutos. E Deus tem para a nossa casa, que nós não tenhamos apenas folhas, mas frutos de amor, de paz e de justiça. Então, justificados com Deus agora, nós temos paz com Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E agora, o que acontece com essa história? Jesus então, ele chega agora até o trono, aonde ele reina, aonde ele governa, aonde nada foge do controle dele.
Não existe dor que Ele não possa vir curar e restaurar. Não existem impossíveis que Ele não possa transformar. A nossa vida como casal, ela é repleta de desafios. A nossa vida como família, ela é cheia de desafios. Alguns vão dizer, cheio de problemas. Agora depende de como nós encaramos isso. Eu posso encarar e dizer, a minha vida está cheia de problemas. A partir do momento que eu escuto isso, eu tenho uma tendência de paralisar, porque eu tenho um problema. Peraí, eu tenho um problema, meu Deus, eu tenho um problema. Eu não estou aqui para falar que a sua dor é pequena, grande, gigante. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que a partir do momento que nós enfrentamos uma situação e nós dizemos assim, eu tenho um problema, inconscientemente nós começamos a ter atitude dizendo, ei, tem um problema, está parando. E eu entro numa parte mais passiva diante de uma situação. Mas os problemas que chegam nas nossas vidas, nós podemos transformá-los em desafios. Eu vou pedir para você falar para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, que tal? Você, marido e esposa, fala assim, que tal transformarmos problemas em desafios? Que tal vencermos esses desafios juntos e com Deus? Que tal pegar esses desafios e transformá-los em lindos testemunhos? Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus, meu irmão. Graças a Deus. É isso que Deus tem para nós, transformarmos desafios em testemunhos. Vamos ver aqui no nosso meio casais que têm menos de 1 ano de casamento. Levanta a mão. Quem tem menos de 1 ano de casamento? Olha, nós temos aqui casais com mais de 1 ano. Então vamos lá. Casais aqui que têm 2 anos de casamento. Levanta a mão. Aí, fica de pé, por favor. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida desse casal. Amém? Continuem de pé, olhem para eles. Vão ficar bravos comigo não, né? Espero que não, que me perdoem se ficar. Vou perguntar para vocês, e vocês digam para a gente, se nesses 2 anos que vocês estão casados, se vocês já tiveram problemas que transformaram em desafios e que venceram esses desafios durante esses 2 anos. Se aconteceu isso, dê um glória a Deus aí. Amém. Pode se sentar, por favor. O que isso está mostrando para nós? Mostra para nós que, independente do tempo que nós temos de casado, nós podemos enfrentar situações, nós vamos nos deparar com circunstâncias que jamais imaginamos. Mas eles estão aqui, 2 anos, juntos, de pé e firmes. E eu caminhei até aqui, porque eu conheço um casal, e eu talvez acredito, que não tem outro casal com mais tempo de casados. Por isso eu vou perguntar já, assim, tem algum casal com mais de 50 anos de casados? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, fique de pé, por favor. Esses são meus pais. Mãe, quantos anos de casados? 65. Peraí, gente, vocês não entenderam. Quantos anos? 65. 65 anos de casados. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. E eu vou fazer a mesma pergunta para eles.
embora saibamos a resposta. Durante esses 65 anos de casados, pai, o senhor mais a mãe, com 10 filhos. Quantos netos? 23. 23 netos. Quantos bisnetos? 21. Tem algum neto, bisneto aqui? Levanta a mão. Pergunta. Trouxe bisneto não, né? Então tá bom. Ah, tem um neto ali também, ó. Olha ali. Tá ali, ó, projeto de casamento. Daqui a pouco eu falo de você. Pai, durante esses 65 anos de casados, o senhor mais a mãe, já enfrentaram alguma situação, algum problema? Só responder sim ou não, porque se eles forem contar, imagina, nós vamos ficar aqui. Sim ou não? Sim. Sim. 65 anos. Obrigado por estarem aqui. Deus os abençoe. Pode se sentar, por favor. Estarmos casados, nós não estamos livres de circunstâncias e de situações e ventos contrários. Não estamos. Casais que permanecem juntos, casamentos duradouros, não são casamentos que não enfrentam problemas. Não são casamentos que não passam por problemas. Casamentos duradouros são aqueles que passam juntos, transformam problemas em desafios. Ao invés de acusar-se, se unem. Ao invés de reclamar e buscar culpados, assumem a responsabilidade. E ao invés de jogar a toalha e dizer, eu tentei tudo para o meu casamento. Casamentos duradouros são aqueles que procuram aquele que foi morto, que ressuscitou e que hoje está à destra de Deus. Nós temos um advogado que intercede por nós. Nós temos aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias e que de maneira alguma nos desampararia. Então, eu acho que nós vamos conversar um pouco sobre problemas no casamento. Faltou até uma musiquinha no final. Problemas no casamento? Sim. Sim. Sabe por quê? Eu sei que tem pessoas aqui, vou nem falar do pastor Daniel, mas como o pastor Paulinho e o pastor José Luiz, que estão aí muito mais tempo na estrada do que eu, se assim eu posso dizer estrada, me perdoem pela expressão. Mas eu e minha esposa, nós aconselhamos casais há cerca de 20 anos. A minha profissão, eu sou advogado. E o que eu já vi de casamentos sendo destruídos, alianças sendo rasgadas, palavras que foram ditas no altar de eu prometo te amar, respeitar, cuidar de você todos os dias da minha vida. Essas palavras sendo lançadas para o lado diante de problemas. Olha para cá. Se são problemas que levam pessoas ao divórcio, é porque elas não estão encarando esse problema como propósitos, desafios. Todos os problemas que nós passamos, todas as circunstâncias que enfrentamos, existe um propósito. Nada é sem propósito. Todas as suas dores, tudo que você já passou, tem um propósito e tem um processo que precisamos passar por ele.
Muitos casais têm desistido no meio do processo. E por isso não vivem os propósitos de Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque nessa tarde você decidiu investir no seu casamento. E falando em situações e falando em problemas, eu queria chamar a Elaine aqui para a gente fazer um divã. Vai lavar roupa suja aqui, pastor? Quem acha que eu devo lavar roupa suja? Levanta a mão. Gente, vocês estão a fim de ver o circo pegar fogo, é isso? Pelo amor de Deus, não vou fazer isso não. Senão depois lá em casa sou eu, né? Eu vou ter que resolver isso, não é verdade? Mas eu e Elaine, nós estamos casados, vamos fazer esse ano 28 anos de casados. As duas melhores coisas que aconteceram na minha vida: conhecer Jesus, me apaixonar loucamente por Ele e me atirar aos seus braços. E a segunda, encontrar a mulher mais linda que já existiu e existe. E eu quero conversar um pouquinho, Laine, sobre o que aconteceu na nossa família. Cerca de 11 anos, já se passaram 11 anos. O que aconteceu? Eu estava em casa, preparei minhas chuteiras. Quantos gostam de futebol? Levanta a mão. Muitos homens gostam de futebol. Preparei minha chuteira, meu meião, e fui jogar aquele futebol. Quando eu cheguei para poder jogar o futebol, fui aqui com os irmãos da igreja jogar o futebol, e eu estava lá fazendo o aquecimento, o alongamento. Estava lá preparando para dar o espetáculo lá. Só que não, né? Ruim de bola demais. Então, quando eu estava ali aquecendo, no aquecimento nem havia começado a jogar bola. Eu senti então os meus olhos escurecendo. E com menos de um segundo, eu desabei no chão. Eu tive uma arritmia maligna, e ali estava um corpo no chão, sem vida. Às vezes nós esperamos alcançar grandes coisas para sermos felizes, para aproveitar tudo de lindo que Deus nos deu. De repente você está esperando ter aquela casa para ser feliz. Você já é feliz hoje. De repente você está esperando os seus filhos crescerem, ou quem sabe até gerar filhos para ser feliz. Você já é feliz hoje, você já tem Jesus. Mas aquele corpo estava ali sem vida no chão, morto. E os irmãos então da igreja já sabiam de algo que eu tinha pré-existente, que era aquela situação que poderia acontecer e o óbito seria ali. E os irmãos da igreja então começaram a estender as mãos e a orar sobre um corpo sem vida. Tem algo sem vida no seu casamento? Tem alguma área que precisa que Deus faça algo novo e traga vida novamente? Então, aquele que para ele nada é impossível, sem toque humano, meu coração voltou a bater. E eu fui levado então para o hospital. Chegando no hospital, foi constatado que ali de fato era para ter sido o fim, que estar vivo era um milagre, mas só que agora começa um novo capítulo desse problema, ou quem sabe, desse desafio. Eu recebo a notícia que estão me encaminhando para o CTI para poder investigar o que iriam fazer comigo. E foi então, né, Elaine, que te passaram a notícia.
Sim. Ele ficou alguns dias, né, no hospital. A junta médica iriam definir o que era necessário fazer. Se seria passar por uma cirurgia no coração ou não. E aí o meu coração temia essa notícia. Se fosse sim, se ele tivesse que passar pela cirurgia no coração. E aí um certo dia, eu recebi uma ligação, eu estava até saindo do trabalho no centro, e recebi a notícia que seria necessário ele passar por essa cirurgia no coração. E para mim, amados, aquela notícia deu uma dor muito forte no meu coração, uma aflição, uma angústia, um medo de como seria isso, o que iria acontecer. Porque no meu coração, com aquele medo, eu pensava assim, se ele passar pela cirurgia, ele não volta mais para casa. Ele, infelizmente, isso estava no meu coração, o medo, a preocupação, aquela ansiedade. E eu recebi essa notícia. Indo para casa, no centro, até aqui no bairro, dá uns 40 minutos. Eu vim chorando compulsivamente, angustiada pelaquela notícia. Eu não conseguia nem orar. Chorei muito. Foi até bom a distância, porque para que eu pudesse chegar em casa, né, e encontrar com o João e com a Maria, que todos os dias eles me perguntavam, mamãe, quando que o papai volta para casa? Ele ficou em torno de 13 dias internado, não foi isso? E assim que eu cheguei em casa, respirei fundo, pedi força a Deus, e os meninos vieram correndo ao meu encontro e me perguntaram, mamãe, é amanhã que o papai volta para casa? O João, a Maria com 8 anos de idade e o João Gabriel com 10. E aí o meu coração, eu pedi ao Senhor força para falar com eles. Falei, meus filhos, o seu pai irá precisar passar por um procedimento e vai precisar de ficar mais alguns dias. Então, eu passei por eles e fui para o meu quarto. Fechei a minha porta e comecei a conversar com Deus. Deus, o que está acontecendo? Fala comigo, Senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu preciso ouvir a tua voz. E aí, então, eu peguei a Bíblia. Eu abri a Bíblia, queridos. E o Senhor me levou a uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 4. Que passagem é essa? De uma viúva com seus 2 filhos. Exatamente essa passagem. De várias passagens na Bíblia. O Senhor me levou a essa passagem. Eu falei assim, Deus, Senhor, eu entendo o texto. Eu sei que o Senhor multiplicou o azeite. Que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Mas, Senhor, como que vai ser? Eu e os nossos filhos. Eu tinha 2 escolhas. Chorar compulsivamente ou clamar a Deus. Clamar esse Deus que pode todas as coisas. Clamar esse Deus que não existem impossíveis para Ele. Que basta uma palavra dEle e tudo muda. Amém? Deus é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus tem o poder de mover céus e terras a nosso favor. Amém, igreja? Então eu clamei, me derramei aos pés desse Deus. Se era um decreto, se fosse a morte, eu pedi ao Senhor que mudasse essa situação. Porque a Bíblia nos relata algumas situações que o Senhor mudou um decreto. Assim como tem lá, por exemplo, a vida do rei Ezequias, rei de Judá. A Bíblia nos conta que ele estava doente, e essa doença é para a morte. E aí o Senhor enviou o profeta Isaías até esse rei Ezequias, para dar a notícia para ele.
Rei Ezequias, arruma sua casa, porque essa doença sua é para a morte, você não viverá. O que Ezequias fez? Clamou ao Senhor, se derramou aos pés desse Deus maravilhoso. E antes mesmo do profeta Isaías sair da cidade, o Senhor falou com Isaías: volta e fala para Ezequias que eu o escutei, que eu escutei a oração de Ezequias, que eu darei a ele mais 15 anos de vida. Amém? Glória a Deus. Eu me apeguei nesse Deus. Eu já estou com 13 anos depois disso, ora mais. 11 anos, amém. Glória a Deus. Vamos orando. Então, amados, a minha oração foi por muitos e muitos anos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, o que eu vi? O Senhor pode mudar circunstâncias. O Senhor pode mudar situações em nosso favor. Amém? Eu me derramei aos pés desse Deus maravilhoso. Eu clamei aos pés dele, declarando ao Senhor que nós dependíamos totalmente dele. Amém? Depois de orar, de clamar, de me derramar aos pés desse Deus, eu fui tomada por uma paz que excede todo o entendimento humano, um refrigério que tomou conta da minha alma. Amém? E eu entendi, o Senhor ouviu a minha oração. Glória a Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E só para finalizar, eu saí daquele quarto e chamei os amigos para, juntamente comigo, continuarmos clamando a Deus por essa cirurgia, clamando a Deus por vida. E glória a Deus, o Senhor nos abençoou tremendamente. Graças a Deus. No privado, né? Então, casamentos duradouros não são casamentos que não enfrentam problemas, mas são casamentos que encaram problemas como desafios. E para falar um pouco mais dessa situação, eu queria começar a discorrer sobre atitudes que colaboram para casamentos duradouros. E a primeira delas que eu gostaria de dizer é: aplique o que você já aprendeu. Fala para o seu cônjuge: nós vamos aplicar tudo o que já aprendemos. Olha para cá. Determinado dia, 2 anos e 10 dias antes dessa cirurgia, 2 anos e 10 dias antes deste evento que aconteceu comigo, eu estava assim, como cada um de vocês, sendo ministrado uma palavra. Quem estava ministrando essa palavra é o nosso amado pastor Jorge. Bendito seja o nome do Senhor pela vida do pastor Jorge. E o pastor Jorge ministrou a seguinte palavra: tem gente aqui que poderia, aliás, deveria fazer um plano de saúde, porque fica pagando aí consultas no particular. Pastor Jorge dizendo: tem gente aqui no culto que está pagando consulta no particular, sai para comer pizza, sai para comer lasanha, mas não paga plano de saúde. Vai pagar um plano de saúde para você e para sua família. Deu uma bronca no culto. Falei: Jesus, por que está falando isso? E o Espírito Santo falou no meu coração: eu estou falando com você, faz um plano de saúde. Eu peguei aquilo que ele disse. Isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira, o que eu fiz? Fiz o plano de saúde. Por ser uma doença pré-existente, existe a carência de 2 anos. Passado 2 anos e 10 dias,
aconteceu esse evento comigo. Quando a junta médica avaliou o que iria fazer comigo, um dos procedimentos seria implantar dentro de mim um cardiodesfibrilador. Sabe quando o coração de alguém para, eles vêm com aquela máquina lá e dá um choque, bum, e o coração bate novamente? Eles então decidiram que iriam implantar um cardiodesfibrilador dentro de mim. Sabe quanto custou esse cardiodesfibrilador? Estou falando só do equipamento. Não estou falando do bloco cirúrgico, das internações, dos dias de CTI. Não estou falando disso. Só o equipamento. R$80 mil há 12 anos atrás. Agora para pensar se eu não escuto e se eu não aplico o que eu estou aprendendo. Eu teria trazido para dentro da minha casa uma situação por negligência. Negligência. Desobediência. Algumas vezes, será que nós estamos trazendo para a nossa casa situações que não era para estar vivendo? Porque Deus falou conosco, nos orientou, mas nós decidimos não colocar em prática. Jesus, ao final do Sermão do Monte, em Mateus 7, ele vai comparar duas casas, a que fica de pé e aquela que é derrubada. E ele fala: todo aquele que pratica a minha palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. A minha casa não caiu. Parece até gira, né? A casa caiu. A minha casa não caiu porque eu apliquei esse princípio. Coloque em prática o que você já aprendeu. Você já aprendeu tantas coisas na vida, na área financeira? Coloque em prática. Você já aprendeu tantas coisas na educação dos filhos? Coloque em prática. Você já aprendeu tantas coisas para que o seu casamento esteja de pé? Coloque em prática. Coloque em prática. Quantas vezes ministrados já fomos, coloque em prática. Casamentos duradouros são casamentos que não estão imunes a problemas, mas são casais que juntos resolvem enfrentá-los, que chama Jesus para dentro do barco e que mesmo contra a qualquer circunstância, eles permanecem firmes, juntos, acreditando que em um determinado momento o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Permaneça firme. Não importa a situação que você está vivendo, permaneça firme. Persevere. Junte-se. Porque um reino dividido não subsiste. E uma casa dividida não fica de pé. E o que Satanás mais quer é dividir para conquistar. Não permita. Juntos. Vamos falar isso. Vocês vão ficar bravos comigo hoje, mas me deram o microfone e eu vou fazer. Tá? Vira no seu cônjuge e fala assim: juntos. Espera aí, não, você não sentiu firmeza nisso não. Vamos falar direito aqui, né? Fala assim: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Quem é casado pode dar beijo aí, gente. Tá liberado agora, viu? Agora tá bom, já deu beijo demais. Vamos voltar para cá. Casamentos duradouros são casamentos de joelhos dobrados. Casamentos duradouros são casamentos em que o casal tem uma vida de oração. Casamentos duradouros são aqueles casais que sabem que o véu se rasgou, que eu tenho acesso ao trono da graça, que o Cordeiro venceu.
Eu posso falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Entra nessa causa, muda essa história. E ele vem e faz aquilo que você não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer. Mas por que será que nos momentos difíceis, uma das primeiras coisas que nós fazemos, quem sabe, é parar de orar? A nossa dor não é motivo para pararmos de orar. A nossa dor deve nos inclinar até os pés de Jesus. Casamentos duradouros são casamentos em que os casais dão a mão, dá a mão, o seu cônjuge dá a mão, e diz assim: um cordão de 3 dobras não se rebenta, não se rompe com facilidade. E Jesus é a 3ª dobra do nosso casamento. Dê um aplauso a Jesus. Meu Deus do céu, glória a Deus. Casamentos duradouros não estão isentos de problemas, não. Mas você escolhe para onde você vai olhar. Eu lembro uma vez uma pessoa que teve um corte no braço e ela só falava assim: ai, que corte. Ai, você pergunta a pessoa: como é que estão seus filhos? Ela: mas você viu o meu corte? Eu falei: meu amigo, tá, o corte está aí, beleza. Mas e como é que está lá o seu casamento? Não, mas você viu o meu corte? Casamentos duradouros são aqueles que, nos momentos difíceis, olham para a bondade de Deus e vê a bondade de Deus, a mão de Deus. Casamentos duradouros olham e dizem assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos momentos difíceis, lembrem-se dos milagres que vocês já viveram e de como Jesus manteve vocês de pé. Casamentos duradouros são casamentos em que há um crescimento mútuo juntos. Existem determinados casais, eles não vieram aqui hoje, eu acredito, que o marido, ele começa a fazer curso, ele começa a desenvolver, ele começa a fazer um monte de coisa, mas ele tolhe, ele corta a esposa e deixa ela lá: vai, fica aí. Eu entendo que há momentos que nós temos que fazer escolha. Por exemplo, quando eu cursei Direito, eu fiz a opção de estudar praticamente integral. E eu conversei com Elaine, e Elaine falou: pode deixar, Jesus vai cuidar da nossa casa, pode estudar que as contas eu pago. 5 anos, ela pagando conta. E sabe o que acontece em alguns casamentos? Ingratidão. No momento de honrar, vira as costas. No momento de reconhecer quem lutou juntos, pegam, estou falando que você tem isso não, tá, Alain? Pega uma de 60 e troca por uma de 30. Está entendendo? Casamentos duradouros são casamentos que têm memórias no coração, gratidão. E então, crescem juntos. Eu me graduei em teologia. Elaine graduou em teologia. Eu me graduei em filosofia. Elaine graduou em outro curso superior. Eu me graduei em direito. Elaine começou o curso de psicologia. Ei, por que só você? Ei, por que só você? Vocês não são uma só carne? Casamentos duradouros
São casamentos que crescem juntos, se apoiam, honram um ao outro. E casamentos duradouros, eu já estou caminhando para o final. São casamentos que entendem que o seu cônjuge não é seu inimigo. Tem hora que parece. Tem hora que parece. Certo? Tampa o ouvido, Elaine. Certo dia eu estava no sofá. E Elaine me irritou tanto. O que ela fez? Não sei, não lembro. Acho que ela falou alguma coisa que era para me fazer, quem sabe, né? Aí eu falei para ela estava na cozinha assim, e eu estava lá no sofá olhando para a cozinha e falei, eu estou bravo com você. Eu estou muito bravo com você. Por quê? Eu pensando, não sei não, mas eu estou bravo com você. Você vai ver. Eu não vou nem olhar para a sua cara, não vou nem conversar para a sua cara, nem deixa você ir. Eu lá no sofá sozinho, e eu olhando para ela assim, né? Ela deve estar lá na caixinha do nada, né? E eu lá bravo, no meu sofá. E eu pensando assim, eu não quero nem chegar perto dela, não. Não quero, não. É ela. Aí o Espírito Santo falou assim, rapaz, você está olhando para o inimigo errado? O inimigo vai sambar em cima de você. Ela não é a sua inimiga. Você lembra quando você enfrentou a questão do coração e você passou pelo procedimento e pela cirurgia? Sabe quem é que lavou os seus pés quando você sequer podia tomar banho sozinho? Foi ela. Eu olhando para ela lá, você falou assim, não é minha inimiga não. Está achando que não é não. Sabe quando você cursou a faculdade? Foi ela que pagou a conta. Até que acho que ela não é inimiga não. Será que nós estamos olhando para o nosso cônjuge dizendo, é o inimigo? Que inimigo o quê, meu irmão? Deus colocou essa pessoa do seu lado para vocês vencerem juntos. Casamentos duradouros entendem que as pessoas que amamos estão do nosso lado, não são nossos inimigos, mas são parceiros da vitória. Amém? E casamentos duradouros são casamentos que entendem que assim como o Cordeiro nos perdoou naquela cruz, casamentos duradouros são aquele casamento em que casais se perdoam. Olha para cá. Você nunca errou? Você nunca gritou? Olha para cá. Você nunca disse que ia fazer uma coisa e não fez? Olha para cá. Você é 100% perfeito? Você acha que é só ela que erra? Você acha que você não erra, não? Erramos. E a palavra perdão, ela nos dá a oportunidade de reconstruirmos. Perdão é perder o direito de requerer a justiça. O salário do pecado era a morte. Era justo morrermos, era justo sermos condenados. Mas Deus abriu mão. Para quê? Para nos perdoar. Casamentos duradouros. Ô mãe, não quero arrumar problema num casamento de 65 anos, não. Imagina, misericórdia. Mas a senhora já perdoou o papai muitas vezes? Não precisa responder, não. Eu acredito que sim, viu, pai? Ô pai, nesses 65 anos, o senhor também já perdoou a mãe muitas vezes? Aí ele, ó. Se perdoem. E assim como Jesus disse para aquela mulher e falou assim, vá e não faça isso de novo. Não é remorso, não. É perdão. E para encerrarmos, eu gostaria de pedir para vocês para ficarem sobre os seus pés.
E nós já vamos orar. Quando eu estava no hospital, o pastor Daniel esteve lá me visitando. O pastor Daniel foi até o leito em que eu estava. E o pastor Daniel ministrou vida sobre a minha vida. Lá no Life Center. O pastor Daniel estendeu as mãos sobre a minha vida e começou a ministrar vida. Tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida aqui. Só é o fim quando Deus diz que é. Não existem impossíveis para Deus. O Senhor te trouxe até este lugar para dizer que os desafios, as circunstâncias, são para te fazer mais forte. E para que o seu testemunho glorifique o nome dEle. E que, com a mesma consolação que você foi consolado, que você venha consolar a muitos. Eu queria chamar o pastor Daniel aqui para orar por nós, pastor.